Na encruzilhada da vida, 3 destinos se entrelaçam como fios de um mesmo tiar. Antônio, o irmão mais velho, Aristides e Silas, o filho adotivo, que traz no coração a sede de pertencimento e a dor de não conhecer totalmente as raízes que o acolheram. Entre eles, nascem tensões como feridas mal cicatrizadas. O passado pesa como sombra, enquanto o futuro ainda é terreno incerto. Mas há também a centelha da esperança, de que a fraternidade possa florescer mesmo em meio às ruínas, e que o amor, tão frágil e tão forte, seja capaz de transformar cicatrizes em caminhos novos. O que se espera é um amanhã em que Antônio, Aristides e Silas aprendam que família não é só sangue ou lei, mas também perdão, escuta e reconciliação. Audiolivro O Silva. Nome verdadeiro Ariel. Leão de Deus. Dedicado a um anjo maravilhoso na vida real, Sônia Maria Pascoal, depois Stutzer. A história de um misterioso rapaz que chegou a Londrina, Paraná. Quem é ele? De onde veio? O que fazia? Para onde vai? Vamos ouvir e acompanhar esta história para decifrar tais mistérios. Coloque fones de ouvido para uma imersão mais profunda e emocionante. E boa audição. Antônio se ergueu com dificuldade, o corpo latejando e a alma em frangalhos. Nunca em toda a sua vida um tapa sequer lhe havia sido dado, nem pelos pais, nem por qualquer outro. E agora, diante de clientes, funcionários e do próprio sangue, cair ao chão como um cão surrado. A humilhação queimava-lhe o rosto mais do que os socos, e enquanto atravessava a padaria com passos trôpegos, jurou para si mesmo que aquela afronta não ficaria impune. Antes mesmo de girar a chave do carro, já arquitetava sua vingança. Não seria apenas retaliação, seria extermínio. Não apenas destruiria Aristides, mas também sua esposa, seus filhos e tudo que ele amava. O que fizera outrora com a herança? Aquilo agora parecia brincadeira de criança perto da ruína que planejava. Dentro do carro a máscara caiu. Sozinho cuspiu em voz alta o que guardara por décadas. Eu nunca gostei de você, Aristides. Nunca. E o rancor finalmente liberto arrastou-o para as sombras do passado. Desde o ventre da memória, a ferida estava aberta. Quando sua mãe, Laurinda, perdera uma filha em aborto espontâneo e pouco depois dera à luz Aristides, o xodó da família. Os pais, cegos de ternura pelo caçula, o esqueceram. A ele, o primogênito, relegado às sombras. Desde então, toda sua infância fora marcada por um veneno surdo, a raiva do irmão. Aristides, ingênuo, nunca percebeu, nem os pais. Só Antônio sabia do ódio que crescia, sólido como pedra dentro dele. E como se não bastasse, a vida ainda zombara de sua masculinidade. Enquanto Aristides se casara por amor e tivera filhos, ele, Antônio, o primeiro varão, escolhera Maria Teresa por conveniência. E só depois de anos acusando-o injustamente de infertilidade, descobriu a verdade cruel. O estéril era ele. A revelação foi mais uma cicatriz que ocultou sob a máscara da arrogância. Com manobras frias, conquistou a confiança do pai e arrancou-lhe a maior parte do patrimônio. Já pensando em despachar a velha Laurinda para um asilo, tão logo Manuel fechasse os olhos. A fé, outrora parte da família, ele abandonara. Evitava missas, fugia dos olhares do padre e dos paroquianos que lembravam seus pecados. A cada dia, o desprezo pela mãe crescia, como se sua demora em morrer fosse mais uma afronta. Esse veneno que corria em suas veias transbordava em rancor contra todos. Empregados, vizinhos, até contra a própria esposa.
Maria Teresa, frágil na aparência, mas forte na alma, suportava em silêncio. Os anos de humilhação conjugal a transformaram em sombra dentro da própria casa. Ainda assim, encontrou refúgio nos sobrinhos, especialmente em Maria de Fátima, que a chamava de mãe. Nos encontros furtivos, rezava pela felicidade dos cunhados, escondendo suas lágrimas do marido para não inflamar ainda mais a fúria dele. Separar-se? Impossível. Não numa cidadezinha do interior nos anos 60, onde uma mulher abandonada era vista como pecadora, não como vítima. Sem profissão, seria reduzida ao estigma de dona de casa largada, julgada e apedrejada pela sociedade patriarcal que a rodeava. Mas Maria Teresa não era apenas silêncio. Guardava, trancado a 7 chaves, um segredo capaz de destruir Antônio. Um fardo que esperava o momento certo para revelar. Não a todos, mas ao único que merecia saber, Aristides. Antônio, porém, seguia cego. Jamais olhou para trás. Jamais pensou que a mágoa que semeara retornaria contra si como lâmina afiada. Sua história era feita de orgulho, ódio e amargura. E agora, mais do que nunca, ardia em sua mente a promessa de vingança. Era um homem partido, mau marido, patrão cruel, vizinho intragável, filho ingrato. Um homem que, ao desprezar até a própria mãe, havia condenado a si mesmo ao inferno que ele próprio alimentava. Alguns dias depois, Aristides, com a voz cansada e os olhos marejados de fadiga, disse aos filhos que precisava voltar para casa. Confessou que o corpo pedia repouso, que tentaria dormir um pouco, mas antes precisava falar com Alzira. Contou-lhe, com o peso das decisões que carregava, sobre a resolução de trazer Dona Laurinda, sua mãe e sogra, para morar com eles. Para sua surpresa, Alzira o recebeu com um sorriso sereno, desses que brotam da fé inabalável. Ela acreditava profundamente no poder de Deus e tinha certeza de que o filho sobreviveria ao incidente. Ficou feliz não apenas pela confiança na recuperação, mas também pela decisão do marido. Para ela, Dona Laurinda era como uma segunda mãe. Sempre achara uma crueldade de Antônio, o cunhado, ter mandado a própria mãe para um asilo, como se fosse um fardo. Mesmo com o testamento que lhe dera a responsabilidade de cuidar dela, preferira abandoná-la. Aquela ferida do passado agora parecia cicatrizar com a escolha de Aristides. Ele sentiu-se tocado, comovido pelas palavras doces da esposa. Contou-lhe em detalhes o ocorrido, inclusive o atropelamento do empregado. Cada lembrança lhe pesava como chumbo na alma. Depois disse que iria se deitar, pois a idade, embora tivesse pouco mais de 50 anos, começava a pesar-lhe nos ombros e no coração. Alzira, sempre terna, guiou até o quarto. Arrumou as cobertas como quem envolve o corpo amado num abraço de proteção. Antes de sair, inclinou-se, beijou-lhe a testa com delicadeza e murmurou o que sempre lhe vinha do coração: "Eu te amo muito." Aristides, emocionado, respondeu que todos os dias agradecia a Deus por aquela família que lhe era o maior tesouro da vida. Logo depois, caiu num sono profundo. Não ouviu o som silencioso da isquemia a se instalar dentro de sua cabeça. Não sentiu dor, apenas dormiu. Quando despertou, algumas horas depois, algo estava errado. Ao tentar levantar, percebeu uma estranha dificuldade no braço e na perna. Pensou ser apenas o peso de uma posição mal dormida e, para não preocupar Alzira, nada disse. Na copa, porém, o silêncio denunciou o que ele tentava esconder. Sempre caloroso, costumava abraçar e beijar a esposa ao encontrá-la. Mas naquele dia, Alzira estranhou sua frieza. Ao pegar o garfo para almoçar, este escorregou de sua mão e ela, assustada, o fitou. Aristides tentou desculpar-se, mas de seus lábios saíram apenas sons arrastados, sem forma, sem sentido. O coração de Alzira se apertou. Aproximou-se, tocou-lhe o rosto e notou o repuxar da boca para o lado direito. Mesmo sendo simples, ela entendeu de imediato. O marido sofrera um mal na cabeça, talvez fruto das emoções intensas, do acidente do filho, da fúria contida contra o empregado. Com ternura e desespero entrelaçados, abraçou-o ali mesmo, sentado à mesa. Sussurrou-lhe palavras de calma, dizendo que chamaria o médico da família, tentando convencê-lo, e talvez a si mesma, de que não seria nada grave.
Com esforço, levou-o de volta à cama, ajeitou-o como antes e só então, com as mãos trêmulas, pegou o telefone. A voz embargada relatava ao médico o que acontecera. O sono profundo, o despertar estranho, as palavras que não vinham mais. Naquela madrugada, sem que percebessem, a vida havia mudado para sempre. Alzira, aflita, pediu ao médico que viesse o mais rápido possível até sua casa. Ofereceu-se até para pagar-lhe o táxi, já que sabia que ele não dirigia. A cada minuto a espera lhe parecia uma eternidade. Quando desligou o telefone, foi para o portão, com o dinheiro já apertado nas mãos trêmulas, como se pudesse, com aquele gesto, apressar o tempo. Meia hora depois, o Dr. Marino apareceu. Era um conhecido de longa data, quase um amigo da família, pois seus pais haviam sido vizinhos. Recebeu o pagamento da corrida com um gesto breve e entrou apressado, indo direto ao quarto do casal. Ao ver Aristides deitado, o médico franziu a testa. Num primeiro olhar, parecia apenas um esgotamento emocional. Mas logo pediu uma ambulância. Queria exames imediatos para afastar qualquer risco maior. O coração de Alzira disparou. Em silêncio, meditou. E se fosse algo grave? E se estivesse prestes a perder o companheiro de toda a vida? Marino, percebendo sua aflição, tentou suavizar. Disse que talvez fosse apenas um pequeno AVC isquêmico e que, pela vida regrada de Aristides, o risco imediato de morte ou de uma sequela irreversível parecia afastado. Mas só os exames poderiam confirmar. Enquanto aguardavam a chegada do veículo, Alzira, nervosa e ansiosa, começou a contar-lhe tudo o que havia acontecido fora da rotina nos últimos dias. A adoção do andarilho, o acidente com o filho naquela madrugada, a discussão acalorada com o empregado e até a fúria da agressão ao irmão lá na padaria. Desabafava como quem despeja pedras do peito. Se ela pudesse enxergar dentro da mente do médico, teria visto engrenagens rodando a toda velocidade. Marino ouvia em silêncio, analisando, deduzindo, juntando peças. Por fim, concluiu com quase certeza. Aristides sofrera mesmo uma isquemia. Mas com o tratamento adequado, remédios e exercícios para recuperar os movimentos, havia boas chances de voltar a ser o homem de antes. Quando a ambulância chegou, o coração de Alzira se apertou ainda mais. Foi nesse instante que ele tentou falar. Os sons eram confusos, mas uma palavra se destacou, clara como um sussurro divino: perdão. Alzira, ao seu lado, escutou e compreendeu no íntimo. Sentiu que o marido pedia perdão pelo que havia feito ao empregado e ao irmão. E, ao mesmo tempo, perdoava. Era um ato de entrega, de reconciliação com a vida. O Dr. Marino, com voz calma, inclinou-se e pediu que o amigo não gastasse forças tentando falar. Aconselhou-o a descansar. Disse-lhe que tudo estava bem, que era apenas cansaço, reflexo das emoções que vinham se acumulando com a inauguração da nova padaria e a chegada inesperada do andarilho sem rosto. Mas ao mencionar isso, percebeu que dissera mais do que deveria. Recolheu-se de imediato, desculpando-se e elogiando com sinceridade a generosidade de Aristides. O paciente, mesmo com a fala comprometida, sorriu. Foi um sorriso sereno de quem se aquieta. Aquele gesto bastou para acalmar os que estavam ao redor. Já acomodado na ambulância, Aristides parecia em paz. Alzira, com o coração aos pedaços, pediu para ir junto. Mas Marino, em tom doce e firme, pediu que ela permanecesse em casa. Garantiu-lhe que cuidaria de tudo e que lhe traria notícias a cada passo. E assim, entre fé e temor, Alzira viu a ambulância partir, levando não apenas o marido, mas também parte de sua própria alma.
Profundamente católico, Aristides ainda teve forças para sugerir à esposa que acendesse uma vela a Santa Bibiana e rezasse um terço. Era como se buscasse um último abrigo espiritual diante do desconhecido. Alzira, fiel à sua fé e conhecedora das virtudes dos santos, não hesitou. Acendeu a vela com mãos trêmulas, enquanto a chama tremeluzia como um coração em prece. Aproximou-se do marido, já deitado na viatura branca, beijou-lhe a face com ternura e lhe sussurrou palavras de coragem. Que tivesse força, que confiasse, que o amor que os unia seria maior que qualquer dor. O médico, em tom grave e sereno, ordenou que o levassem ao hospital universitário, o mais bem equipado para lidar com emergências daquela gravidade. O motor da ambulância roncou como um presságio, afastando-se lentamente, enquanto Alzira via seu amado desaparecer em direção ao destino incerto. No hospital, em outro cenário, estava Silas. Por sua disposição em servir e por seus variados conhecimentos, havia sido encaminhado à farmácia do nosocômio. Antes, porém, vivera um episódio estranho. Enquanto varria o pátio, sentira uma tontura súbita ao passar diante da sala das caldeiras. Foi amparado pelos jovens residentes que descansavam no intervalo. Pálido, garantiu que estava bem, que fora apenas uma queda de pressão. Pouco depois, os exames confirmaram sua versão, mas o episódio chamou a atenção dos médicos. Comovidos por sua disponibilidade e reconhecendo seu saber, decidiram transferi-lo para aquele setor vital do hospital. Silas, humilde, recebeu a oportunidade como quem recebe uma graça. Sentia-se útil. Justificava sua permanência ali como parte da recuperação de antigas cirurgias. Memórias nebulosas que também sustentavam a ausência de sua família adotiva, que o aguardava com tanto carinho. Os médicos, sabedores de sua história fragmentada, nutriam por ele uma simpatia especial. Nas horas vagas na cantina, Silas tornava-se o centro das rodas. Misturava piadas leves com frases mordazes da inesquecível tia Zulmira, de Sérgio Porto, o Stanislau Ponte Preta. Ria-se com gosto e fazia rir. Entre as 3 melhores coisas desta vida, comer está em segundo e dormir em terceiro. Viver é fácil, saber viver é que é dureza. Enquanto houver mandioca, a farinha está garantida. Se não existisse mau gosto, ninguém plantava jiló. E antes de soltar uma de humor mais ácido, Silas perguntava em tom travesso: há algum residente judeu presente? Então vinha com o dito: há judeus que emprestam e há judeus que não prestam. Alguns estão nos 2 casos. O jovem residente Manassés, filho de um conhecido agiota, nunca se ofendia. Ao contrário, ria junto, compreendendo que o humor de Silas carregava mais ironia do que maldade. Silas também inventava pegadinhas que arrancavam gargalhadas. Que o extraterrestre foi fazer em São Paulo? Visitar o Tietê. Uma alien tenta pendurar roupas no varal, mas não consegue. Qual o nome do filme? Alien vs Prendedor. Um sujeito senta em cima de um cachorro no sofá. Qual é o nome do filme? 101 Dálmata. Era nesse misto de leveza e dor que a vida se desenhava no hospital. Enquanto Aristides lutava em silêncio contra a ameaça de sua própria fragilidade, Silas espalhava riso e humanidade, como se inconscientemente tentasse iluminar as sombras que pairavam sobre todos. O ódio é um fogo que não queima para fora, mas para dentro. Antônio, ao cuspir o rancor acumulado contra o irmão, revelou que sua vida inteira fora moldada pela sombra da comparação, da rejeição, da esterilidade, da arrogância. O amor negado, quando não transformado, vira veneno. E o veneno, quando cultivado, envenena primeiro quem o guarda. A vingança que arquitetava não era apenas desejo de destruição, era o reflexo de um homem incapaz de construir a si mesmo. A cada mágoa alimentada, cavou a própria cova, tornando-se escravo daquilo que dizia controlar. A tragédia de Antônio não estava em apanhar diante de todos, mas em viver décadas aprisionado a uma dor não dita, a um orgulho sem cura.
Sua alma, desprovida de fé, de ternura e de compaixão, já habitava um inferno. Não um inferno futuro, mas presente, tecido no cotidiano de desprezo pela esposa, pela mãe, pelos vizinhos e por si mesmo. Assim, sua história se torna metáfora universal. Quando o homem renega o amor, torna-se órfão de si. Quando despreza a mãe, mutila a própria raiz. Quando alimenta apenas o rancor, condena-se ao abismo que ele próprio cavou. Diante da trêmula chama, com o terço em suas mãos, Alzira, aos pés da santa, está de joelhos em oração. É um pedido de seu amado ao partir na ambulância, estar com Deus a seu lado, tendo fé e esperança. O anjo da guarda não se esconde. Se dor é sombra, a luz é amor. Diante do perigo sempre responde, sob o comando de nosso Senhor. Mede-se o peso da vida pelo amor e ter com